Para certas molas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola. Ele falou que esse diâmetro médio é D, tá vendo? O número de espirais úteis, do diâmetro do fio do metal no qual a mola e do módulo da elasticidade no material G, e a fórmula evidencia essa dependência, ou seja, a constante elástica depende dessas variáveis aqui. O dono de uma fábrica possui uma mola M1, né, em um de seus equipamentos que tem características D1, D1, né, D1, 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 N1 e G1, com constante elástica C1. Essa mola precisa ser substituída por outra mola M2 produzida com outro material e com características bem diferentes da uma constante elástica C2, da seguinte maneira: D2 é igual a D1 dividido por 3, D2 é igual a 3D1, N2 é igual a 9N1. Além disso, a constante de elasticidade G2 do novo material é igual a 4G1. O valor da constante C2 em função da constante C1 é. Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu que a forma que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a altura máxima de 40 centímetros, é essa fórmula aqui, em que T é o tempo contado em dia e H é a altura da planta em centímetros. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dias ela alcançará a sua altura máxima? Como é que vocês fariam aí essa questão? O que essa questão fala? Né? Ele coloca a venda quando atinge a altura de 30 centímetros e que a planta atinge a altura máxima de 40 centímetros. Ele quer saber a partir do momento que essas plantas é colocada à venda, em quanto tempo ela alcançará a sua altura máxima. Então, eu tenho a minha função, ela é colocada à venda com 30 centímetros. Então, 30, que é a altura da planta, é igual a 5 vezes o log de T mais 1 na base 2. Se eu passar o 5 dividindo, vai ficar 6 é igual ao log de T mais 1 na base 2. Né? Então, vai ficar 2 elevado à sexta potência é igual a T mais 1. Lembram disso aqui? Então, 2 elevado à sexta, 2 elevado à quinta é 32, 2 elevado à sexta é 64, 64 menos 1, né, para eu passar subtraindo, então meu T vai ser 63. Então, passado plantação, 63 dias ele coloca a planta para vender. Tá, só que a altura máxima que ela atinge é 40. Então, 40 é igual ao log de 2T mais 1, né? Posso fazer isso aqui, 40 dividido por 5 dá 8, né? Então, eu vou fazer o mesmo processo. Gente, se você tiver prática com isso, você não precisa nem copiar isso tudo, você já vem direto para essa equação aqui, né? Que vai ficar 2 elevado à oitava potência é igual a T mais 1. Né? Então, 2 elevado à oitava dá quanto? Dá 256, menos 1 dá 255. Então, ela atinge a maturação, né, a sua altura máxima, em 255 dias. Quantos dias que ela atinge esse crescimento após ser colocada à venda? Então, do dia 63 ao dia 255, a gente tem aí 192 dias, tá? Então, é essa conta que a gente faz, essa subtração aqui. Então, acho aqui a alternativa D. Vamos ver se a gente está correto. A alternativa D, a gente acertou. Uma questão de logaritmo aí, que tecnicamente bem simples da gente resolver. Vocês lembram desse conceito de logaritmo, gente? Lembram? Eu acho, na minha opinião, a questão passada é mais difícil que essa questão. Vamos para a próxima. Ele fala assim, ó, no desenvolvimento
de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T, né? E os dados coletados nas 2 primeiras horas foram T igual a 0, eu tenho 1 miligrama, T igual a 1, eu tenho 4 miligramas, e T igual a 2, eu tenho 6 miligramas. Para decidir se deve interromper o processo evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea do paciente após uma hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá? Nessa equação aqui, o que a gente fez? Ele falou que era uma equação quadrática, então a gente viu a equação quadrática que ele estava se referindo. Depois, substituímos os pontos que ele deu. T0, achei o valor de C. T1, fiz um sistema, achei aqui que A mais B igual a 3. T2, fiz um sistema, achei aqui que 4A mais 2B igual a 5. Com esse sistema aqui, eu resolvi esse sistema, achei que A é menos meio e que B é 3,5. Substituir os coeficientes da minha variável aqui, né, e substituir por o valor de 3 que ele queria. Né? Substituir por 3 aqui, achei os meus valores e achei que o Q de 3 é igual a 7. Ficou claro aí o processo que a gente fez? Quantas horas agora, gente? 9h51. Não sei se dá tempo da gente resolver outra questão. Mas olha só, ele fala assim, uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio de um círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia e que é a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e D o número de dias transcorridos. Qual a expressão que representa o Q em função de R e D? Né? D é o número de dias, R é o raio dessa colônia e Q seria a quantidade de bactérias. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Vou até aumentar a tela aqui para vocês perceberem. Eu quero a área, certo? Então, essa área que eu vou encontrar vai ser basicamente isso aqui. Eu vou calcular a área e vai ser, sei que eu tenho 1.000 bactérias por milímetro quadrado. Então, a área é πr quadrado. Né? Só que ele fala que o R ele aumenta a cada dia. Né? Se o R aumenta a cada dia, deixa eu colocar aqui, vou fazer por aqui. Se meu R aumenta a cada dia, então eu sei que esse valor de R aqui ele é uma função, né? Aumenta 10%, né, elevado a D menos 1, porque no dia 1 ele não aumenta nada, então 1 menos 0, né, ficaria 0. Aumenta 10% do raio. Então tá isso aqui ao quadrado. Então isso aqui é a minha área em função do dia. Opa, aqui é o quadrado, tá? Aqui não é R não. Aqui é o quadrado. Então fica isso aqui a minha área, vezes o quem? Vezes o meu 1.000. Então é essa aqui o meu cálculo aí de área, ó. A área, certo? O aumento do meu raio, a minha área e a bactéria aqui, o número de bactérias por milímetro quadrado. Então a gente tem aqui a alternativa, podemos fazer aqui a alternativa Q. Por quê? Aqui o 10 ao cubo está elevando ao quadrado também. Aqui o 1,1 está multiplicando D menos 1, não faz sentido essa multiplicação, é elevado, né? É um aumento percentual, sem os juros compostos. Né? Então é por isso que tem que estar no expoente. Aqui não estou entendendo esse 2, então vamos ver. Olha aí, acertamos a questão, tá? Por quê? Por conta da teoria, que seria a área vezes o número de bactérias que a gente tem. Deu para entender, gente? Deu para entender?
Sim, ótimo. Se deu para entender quem está participando da aula, então tá ótimo. Vou finalizar essa aula por aqui. Se vocês quiserem mais uma lista dessa matéria, vocês me falam que eu passo para vocês, tá? Vocês viram que não são questões tão bestinhas, tá? Quando a gente fala de função, principalmente quando envolve muita matéria junto, né? Então a gente precisa estar treinando aí, tá praticando. Se quiserem, me falem aí que eu coloco mais listas para vocês. Beleza? Ó, um beijão e até a próxima. Até a aula de segunda-feira.